então a República Velha, tá? As características desse período aqui, então, nós temos a forte influência das elites provinciais rurais, ou seja, os coronéis que comandam através dos currais eleitorais. Então, o poder político mais essas elites rurais da época é o que nós vamos chamar então de coronelismo. Até no slide lá que vocês têm acesso, que alguns imprimiram, vocês vão ver que tem lá um coronel com uma mulinha e o seu eleitor, Naquela época era bem comum, certo? E nesse período aqui da República Velha, então, foi inaugurado o presidencialismo com eleições diretas, porque até então não era isso que acontecia. Depois, então, nós vamos ter o início da Era Vargas, em 1930, depois da Revolução, que teve, em 1930, nós temos o início, então, da Era Vargas. Em 1974, nós vamos ter, então, a terceira Constituição do Brasil. Então, uma Constituição, por exemplo, que já vem com mais direito. Aqui as mulheres passam a ter a liberdade, passam a ter o direito ao voto, por exemplo. Algo, então, que nós não tínhamos até então. Em 1937, no Brasil, ainda durante a Era Vargas, nós temos o Estado Novo, que foi um período de ditadura durante o governo Vargas, foi um período autoritário dentro da Era Vargas. Dentro desse período Vargas, nós temos também uma era de desenvolvimento, que a gente vai chamar de desenvolvimentismo. Por quê? Porque aconteceu um processo de modernização do Estado através, então, de uma nova estrutura política, social e econômica, que vai ser caracterizado, então, como desenvolvimentismo. Também nós temos a regulamentação da CLT. O que é CLT? Sabe? Consolidação das leis trabalhistas, exatamente. Quer dizer, nessa época aqui nós ainda não tinha carteira de trabalho, nós não tínhamos férias, não tínhamos 13º, nós não tínhamos nada que assegurasse o nosso direito enquanto classe trabalhadora. Inclusive, agora em 2015 nós tivemos uma reforma trabalhista, que foram mexidos em vários pontos da CLT. Uma das justificativas que eu vi o presidente da Câmara de Deputados falando, ele dizia assim: a gente precisa fazer essa reforma porque a nossa lei trabalhista, a nossa CLT, ela é da Era Vargas. De lá para cá muita coisa mudou, tá? Então, eles fizeram uma reforma, mexeram em vários pontos, A gente sempre fica desconfiado porque geralmente a reforma, ela acaba, eles chamam de flexibilização, mas elas acabam trazendo mais prejuízo para a classe trabalhadora, de uma maneira geral, tá? Mas, enfim, nós tivemos, então, essa reforma das leis trabalhistas em 2015, certo? Depois disso, nós tivemos a reforma da Previdência, mas são uma série de reformas que estão previstas lá naquelas características do modelo neoliberal. Lembram lá de flexibilizar as leis trabalhistas? Por quê? Porque tu reduz gastos, tu reduz custos. Por exemplo, eu ainda não sei como é que vão mexer, mas acredito que futuramente eles vão querer mexer na questão da estabilidade do servidor público. Porque alguns servidores públicos devem ser bem onerosos para o Estado. Não talvez o professor que ganha ali um salário, mas é aqueles cargos públicos que ganham, sei lá, mais de 100 mil. Precisaria ter um teto, precisaria ter, quem sabe, até os militares, certo? Então, nós temos aqui a regulamentação da CLT, porém com forte controle estatal sobre os sindicatos. O Getúlio Vargas ele tinha uma jogada muito interessante. Como ele era um governo muito popular, ele atuava em todas as frentes. Ele sabia como lidar com a classe trabalhadora, ele sabia como lidar com a burguesia industrial da época. Então, ele era extremamente popular,
como é bom, né, não sei o que, mas muitas vezes era uma maneira de controlar, né, a classe trabalhadora através dos sindicatos, né, mantendo eles mais próximos. Então tinha apoio dos trabalhadores da burguesia industrial da época. Por isso, né, a gente também, a questão do... Claro, o populismo vai começar um pouco depois, mas eu acho que já com o Wagner já tem